Olá, lindeza! No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o passo a passo desse vestido que eu simplesmente estou apaixonada, bem verão, né? Eu espero que esteja de fácil entendimento pra vocês, tentei fazer de forma mais bem explicada e simples possível. Não esqueça do gostei se você gostar desse tutorial, também se você gostar do meu canal, seja muito bem-vindo, aqui tem dicas de costura, tutoriais e também de moda, você fica bem informada aqui comigo, então vamos ao passo a passo, vamos costurar! O vestido que nós vamos fazer hoje é esse modelo e nós vamos começar pelo busto. Para fazer esse busto, eu vou fazer um molde no papel e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu prefiro fazer no molde no papel, que aí eu já faço direto no tecido final. Peguei aqui um pedaço de papel pardo, mas você pode usar a folha A4, sabe? Junta elas com durex, aí você pode usar também. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse modelo do busto que tá ali no vestido, aqui no corpo, ó. Eu vou marcar aqui como meio do meu corpo e vou dobrando, ó. Vou dobrar aqui. Essa parte que eu dobrei, eu já vou cortar. E vamos fazendo essa modelagem aqui no corpo. Ó, ainda posso abrir mais um pouco, ó, que tá pegando bem no meu pescoço. Tá vendo? Ficou bem mais inclinado aqui. E o meio retinho, que é aqui o meio do busto. Ó, já gostei. Agora eu vou ver aqui a altura que eu quero esse busto, acho que aqui tá legal. Vou cortar aqui no meu ombro, ó, vou marcar onde é o ombro e vou cortar reto pra cá. Agora aqui, ó, debaixo do busto, eu vou dar 2 preguinhas com os alfinetes. Vou ver se vai encaixar aqui. Vou marcar aqui onde é a minha lateral e vou cortar reto aqui também. Agora eu vou fazer aqui, ó, a cava do meu braço, tá? Ela vem aqui, arredonda e sobe aqui pro ombro. E eu vou vendo se ele encaixa aqui, ó. Ainda tá alto aqui no meu braço, tá vendo? Aí eu vou, corto um pouco mais, arredondo isso aqui pra baixo um pouco mais, até ele ficar certinho. O que acontece? Quando eu acerto aqui no meio e coloco ele assim, dá uma sobra aqui, ó. Tá vendo essa sobra? Aqui eu vou marcar uma pencezinha, porque eu quero que fique certinho. Se você não se incomoda, só recorta aqui e deixa, gente. Mas eu me incomodo, tá? Então eu vou dar uma pencezinha aqui. Ó. Que aí vai ficar certinho em mim, ó. Como é que encaixou certinho, tá vendo? Com essa pencezinha. Se eu der mais pregas aqui, talvez eu acabe, ó. Ó, se eu der mais pregas aqui embaixo, é uma possibilidade também de acabar com essa abertura daqui. Só que aí, tá vendo? Aqui eu cortei demais, eu teria que fazer uma emendinha aqui. Mas é uma possibilidade, ó. Encaixa melhor. Aí eu fiz 2 pregas para um lado e 2 pregas para o outro lado, tá? Prontinho, tá? Do meu tamanho, um encaixe perfeito aqui. Eu deixei mais fininho do jeito que eu queria, porque vai ter a manguinha aqui, né? Um babadinho. O recorte aqui, ó. Gente, eu ainda faria uma pencezinha aqui pra ficar uma coisa perfeita, mas acho que já tá bem melhor assim. Aí aqui, ó, tá vendo? Tá retinho, ó, descendo. E aqui dá essa queda pra baixo, que é normal, esse modelo ele vai ter isso. E aí, pra ficar mais inclinado aqui, eu vou dobrar, ó, essa parte aqui, que eu vou cortar ela, fazendo com que desça assim, ó. Que a parte das costas vai encontrar aqui. E vai ter esse detalhe caindo, esse bico aqui, ó. Daqui pra cima. E o vestido, e a saia que vai vir aqui embaixo, emendando aqui, ela vai ter esse bico pra unir aqui no busto. Então, o busto já tá praticamente pronto. Eu vou só cortar essa parte aqui que eu marquei. Cortei. Aí, ele ficou mais inclinado, tá vendo? Vai ter esse recorte. E aí, o outro lado eu corto igual. O tecido que eu vou utilizar é esse, é um estampado, né? É um viscolinho o nome desse tecido. Ele tem a fluidez da viscose, mas ele tem, assim, a textura do linho, a carinha do linho. Eu utilizei 2 metros, mas eu confesso que foi, assim, a continha. Lembrando que o meu tamanho é o PP. Agora eu vou começar a cortar, então eu vou começar aqui, ó, pelo molde que nós fizemos. Vou tirar
os alfinetes. Aí quando abre, ele fica assim, ó, com essas pontas, né, que fazem parte. A gente tem que cortar com essas pontinhas aqui, porque na hora que dobra, elas ficam retas. São os dois lados da frente, né, de um busto e do outro busto. E a gente vai cortar duplo, parte de dentro e parte de fora de cada um. Então, são 4 vezes isso aqui. Então, dobrei aqui meu tecido uma vez, aqui é o fio do urdume, tá? A auréola. E aqui é a largura. Vou dobrar mais uma vez, vou posicionar aqui tá sem margem de costura, tá? Eu tenho que cortar uns meio centímetro maior pra fazer essa margem de costura. E aqui na lateral eu vou cortar maior ainda, vou cortar uns 2 dedinhos mais largos, porque aí eu posso fazer o fechamento na minha largura depois. Eu fiz uns piques aqui para marcar onde vai ficar as dobrinhas, que são 4 aqui no total. E aqui mesmo, com essa parte que nós fizemos a modelagem, eu já uso ela mesmo para poder marcar a posição delas e já vou colocando os alfinetes, colocando essas preguinhas no lugar. Agora é só fazer essa mesma marcação no outro lado do busto. Agora, para começar o corte das costas, a gente vai cortar primeiro as laterais, de um lado e do outro. Esse meio a gente vai cortar depois. Vou dobrar aqui o tecido 1, 2 vezes. Vou utilizar o mesmo molde que utilizamos na frente, porém eu vou dobrar esse meio aqui para que ele fique reto. Vou cortar deixando a margem de costura e também nessa cava eu vou cortar maior porque sempre atrás a cava é um pouco mais alta e o restante eu prossigo, mas cortando a lateral ali debaixo da axila na mesma largura debaixo da axila da parte da frente. Então ficou assim, 4 bandas, né? Porque vai ser embutido, ó. Cada lado tem 2 partes, agora a gente vai cortar a parte do meio. Nesse meio eu vou aplicar lastec, então a gente tem que medir qual é a distância que vai ter aqui nesse meio para poder a gente multiplicar por 2 essa largura para quando a gente colocar o lastec ele ficar desse tamanho certinho. Para saber esse valor, primeiro eu vou começar a medir no meu ombro de uma ponta a outra. Vou posicionar aqui, ó, a pontinha, né, dessa cava certinho com a largura do meu ombro. E aí é só medir esse espaço que deu aí no meio, no meu caso deu 16, e vou multiplicar por 2. Então aqui o meu deu 32, então vou cortar esse tecido com esse tamanho. E vou cortar a altura desse tecido do meio, da altura aqui, ó, da axila até a barra, que no meu caso deu 21 centímetros. Dobrei aqui o tecido uma vez, vou acertar essa parte de cima, vou cortar na altura que eu quero, que é 21 centímetros, na largura que nós também já medimos, que aqui no meu caso é 32 centímetros. E aqui no meu caso ficou assim, ó, um retângulo. Próximo passo agora eu vou pegar aqui a frente e vou passar uma costura fechando esse decote só aqui, ó, daqui até o ombro, dos 2 lados, tá? Aí como tá com esses alfinetes, eu vou fazer assim, ó. Pego aqui a pontinha e fecho até aqui no ombro. Vou fazer isso nos 2. Costurei, viro para a posição normal, posição anterior, né, do lado certo. Vai ficar assim, fechadinho. Eu vou pegar aqui, ó, do lado que eu quero que seja o avesso. Vou pegar o tecido que eu acabei de costurar para esse lado do avesso. E vou bater uma costura aqui, prendendo ele, para que não fique virando quando eu vestir. Fechado e batida a costura, prendendo esse tecido pro lado de trás, ó. Agora a gente vai fechar esse meio aqui. A gente poderia ter primeiro fechado o meio e depois fechado a gola, assim, mas eu acho que o V fica mais bonito quando primeiro fechamos aqui e depois aqui. Pra fechar essa gola, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, os 2 da frente, vamos unir assim, ó. Depois que uniu ele aqui, a gente vem unindo o restante.
venho colocando os alfinetes. Aí aqui, ó, a gente encontra certinho esse meio aqui, da junção dessa frente da gola. E chego aqui na outra parte de baixo. E vou passar uma costura prendendo ele. Costura feita, eu comecei com retrocesso, passei a costura reta. Quando chegou aqui no meio, eu levantei o pezinho da máquina, direcionei para fazer essa quina, tá vendo? Fica uma quina. Direcionei o tecido para minha direção e continuei costurando reto até chegar no final novamente dessa outra parte. Então ele faz um V aqui, tá? Se atente a isso, que esse V tem que ficar direitinho para quando a gente virar, ele dá certo. Quando a gente desvira, olha só como é que fica. Ele ainda, né, vou passar um ferro aqui para ele ficar no lugar direitinho, mas já dá pra ver que fica um V perfeito, com a quina perfeita. Então eu gosto muito de fazer desse jeito por causa disso. Agora eu vou só passar uma costura aqui, ó, para segurar essas pregas, para poder eu conseguir tirar esses alfinetes. Agora nós vamos para as costas e a gente vai começar por esse tecido aqui, que é o do meio. A gente vai pegar aqui na parte de cima e vai dobrar ele 1, 2 vezes, para que depois a gente coloque um elástico aqui dentro e vamos começar a aplicar lastec. Eu, no caso, não vou aplicar lastec. Acho que o lastec não dura tanto quanto o elástico, então eu vou aplicar esse elástico bem fininho aqui. Ele tem acho que uns 3 milímetros ou 4. Então vou aplicar várias carreirinhas dele, da largura da metade desse tecido, que é o tamanho que ele precisa ficar no final. Então eu corto aqui vários da largura dessa metade, mas aí você pode colocar lastec, é a aplicação normal de lastec, tá? Então eu vou dar 1, 2 dobras e vou fazer a bainha nesse tecido, como eu falei, para poder passar o elástico dentro desse espaço. Fiz a costura como uma bainha, né, dobrada 2 vezes. Agora eu venho aqui eu já até mostrei isso aqui no passo a passo de uma blusa branca aqui no meu canal. Se você quiser ver mais certinho como é que faz, é só você procurar essa blusa com lastec. Aí eu venho aqui, costuro o início, puxo todo esse elástico até chegar lá no final e costuro ele. E vai ficar aqui, assim, ó, igual o lastec, porém, ele vai durar mais, é mais resistente. E aí é só repetir isso várias vezes. E ficou dessa forma, ó, não ficou tão juntinho, mas eu gostei do efeito que ficou. Agora eu vou pegar um elástico, que também é a metade daquela largura total que a gente tinha feito, né? E vou passar um grampo, dou um pique, passo o grampo e coloco esse elástico por dentro dessa bainha que eu fiz. E aí vai ficar assim, ó, vou passar uma costurinha prendendo esse elástico aqui pra ele não sair, pra gente fazer a parte de trás. Bati uma costurinha nas pontas e aí o elástico não sai, tá vendo? Costurei assim, ó. Agora a gente vai pegar um de cada lado desse aqui, deixa eu tirar esses de baixo. Vou deixar esses aqui com o lado certo pra cima e vou pegar essa parte que nós costuramos, que vai ser o meio dessas costas, né? E vou pegar ela, ó, e vou virar pra esse lado de cá. Então, vai ficar assim. E aí, vou pegar a banda dela e vou colocar por cima, fazendo, olha, esse sanduíche com essa parte do meio. Vou colocar os alfinetes certinhos, prendendo esses 3 tecidos juntos e vou passar uma costura daqui até aqui no ombro. Passada essa costura, ó, quando eu abro aqui, ele tá aqui dentro. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai bater uma costura aqui na beiradinha, prendendo esse tecido aqui, ó, que a gente entrou, pro lado das costas, esse lado aqui, ó, que tá acompanhando o avesso, tá? A gente vai bater uma costura aqui. Costura batida, ó. Aí ficou assim, prendendo todo esse tecido pro mesmo lado, ó. Inclusive,
esse do elástico, porque aí não fica desvirando quando a gente veste, fica um acabamento mais bonito. Agora eu vou pegar essa parte aqui, vou jogar pra trás pra ficar junto, ó, essas duas bandas aqui, vou posicionar direitinho. Agora a gente vai fazer esse outro lado aqui, então vou pegar esse tecidinho, fazer a mesma coisa, vou jogar ele pra cima dele. Então eu pego essa parte, viro pra cima desse outro lado, a gente vai pregar ele aqui, mas antes eu preciso medir a altura para que fique igualzinho o outro lado aqui, ó, essa distância dele, né, até o ombro. Então eu coloco assim o outro lado que eu fiz em cima dele, marco com alfinete onde que começa essa partezinha do meio com elástico, para ficar na mesma altura, e posiciono assim em cima e coloco o alfinete para que fique fixo ali no lugar e não saia. Depois venho com a outra banda, que vai ser o forrinho, né, e coloco por cima, lado certo com lado certo e avesso pro lado de fora. E aí só posiciono assim por cima, coloco os alfinetes e bato uma costura de cima até embaixo e depois bato essa costura igual nós fizemos por dentro. Você piscou e eu já fiz a minha costura e ficou assim, ó. Bati aquela mesma costura colocando o tecidinho de dentro para trás e aí não fica virando, o acabamento fica bem melhor e ficou dessa forma. Agora que as costas e a frente estão prontas, nós vamos fechar as laterais. Então, coloquei aqui as costas com a frente para cima, lado certo, e a frente eu vou colocar o lado certo para baixo, vai ficar lado certo com lado certo. E aí, nós vamos posicionar aqui em cima, mas antes nós precisamos marcar o meio dessas costas. Eu vou vir aqui medir esse tecido do meio, vou ver aonde fica a metade dele para medir aqui o centro das costas direitinho, vou colocar os alfinetes de cima e embaixo. Pra quê? Pra gente colocar essa frente com o meio certinho em cima do meio certinho das costas, tá? Para o vestido não ficar torto. Agora é só posicionar, ó, meio com meio e acertar direitinho. Agora eu venho com a circunferência do meu busto e vou posicionar certinho aqui para poder marcar as laterais, a quantidade que eu vou ter que entrar de cada lado. Aí eu coloco os alfinetes para poder me auxiliar nesse momento. Aí tá marcado, agora eu vou passar a costura de um lado e do outro e também já vou aproveitar e vou passar a costura unindo aqui, ó, os ombros. Aí antes de juntar, né, eu vou cortar um pouquinho, vou tirar meio centímetro aqui, ó, nessa queda. Se o seu ombro for mais caidinho, você pode descer mais. E na parte da frente eu gosto de tirar ali meio centímetro para ficar um pouquinho mais baixo que a parte de trás, só para dar uma leve queda. Quanto a essas sobras que você tá vendo, ó, tanto aqui na axila quanto nas laterais, na parte de baixo que tiver, a gente vai tirar depois. Nós vamos unir o ombro de forma embutida. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou abrir a parte da frente e também vou abrir essa parte de trás para ele ficar assim abertinho e vou unir esse meiozinho aqui da costura frente com costas. Eu vou colocar o alfinete. E aí, eu venho pra ponta e também coloco o alfinete para outra ponta e coloco o alfinete dessa forma assim, aberta. E aí, eu vou passar uma costura unindo, né? Deixando ali uns meio a 1 centímetro de margem para juntar essa frente com as costas. Depois, né, de fechar todas as partes, ficou dessa forma. Eu coloquei assim por cima de uma blusa mesmo, porque eu tô filmando aqui pro YouTube, mas aí você vai fazer por cima da sua roupa de baixo mesmo, do sutiã e tal. Aí, eu nunca mostrei essa parte, né? Eu faço dessa seguinte forma, ó, sempre fica largo e eu vou apertando aos pouquinhos até ficar na largura, né, que eu gosto, ó, porque tá bem largo. E vou aproveitar também e vou acertar essa lateral, que tá vendo que ela vem e faz um bico? Eu quero que ela desça mais arredondadinho, meio que mais pro reto ali. Então, vou entrar ali na máquina, aqui em cima já tá certinho, até a cava das axilas também ficou boa. Então, pra entrar, eu faço o seguinte... eu entro no olho mesmo, tá? A quantidade nas laterais aqui que eu preciso. Mas você também pode pegar e com uma fita métrica você ir medindo de 1 em 1 centímetro. Aí você vai entrando, vai vestindo, ver se fica bom. Hoje em dia eu já vou no olho mesmo. Depois de entrado, ó, ficou dessa forma e eu vou cortar o excesso do tecido e vou acertar todas essas partes que estão maiores, ó, tanto aqui pra baixo. Aí aqui embaixo a gente já tira pegando no meio das costas até sair do outro lado pra ficar tudo igualzinho.
Tanto também que nessa parte da axila, tá vendo que a minha parte de trás ficou maior? Então eu vou acertar com a parte da frente pra ficar certinho. E vai ficar dessa forma, olha que bonitinho. E agora a gente vai colocar babadinho aqui nessa cava, que vai ser tipo uma manguinha. E pra fazer isso, como é que vai ser? Ele não vai chegar até aqui no final dessa cavinha, vai ficar faltando um dedinho pra terminar aqui na cavinha. Eu vou começar ele aqui, ó, antes. Então, eu vou medir aqui na frente qual é o tamanho dele. Deu 16 centímetros aqui no meu caso. E vou dobrar a fita no meio, porque a gente conta a frente e as costas dessa cava. Que no caso aqui dá 32 centímetros, no meu caso. Só que, para colocar o babado aqui bem franzido, eu gosto de cortar o dobro dessa quantidade que eu vou colocar aqui. Então, eu vou dobrar mais uma vez, que vai me dar 64 centímetros. Então, eu vou cortar uma faixa de 64 centímetros para ela franzir aqui, ficar bem franzidinho. Então, para cortar esse babado, eu posicionei aqui o meu tecido, ó. Essa daqui é a largura do meu tecido. Então, dobrei uma vez, duas vezes, e eu quero ele com os 4 dedos meus. Então, dá 7 centímetros. Mas eu preciso acrescentar mais 1 centímetro para a margem de costura. Então, uns 8 centímetros. Só que ele é dobrado, para ter um acabamento já embutidinho, dobradinho. Então, eu vou cortar 2 vezes essa altura que eu quero, tá? Que no final das contas eu vou dobrar. Então, aqui deu 16 centímetros de largura para esse babado e é só cortar. Eu cortei ele do comprimento que eu precisava também, que era 64 centímetros, né? Mas eu deixei ele só com 60. Ficou assim, ó, 2 tiras de 60 centímetros. Nós vamos dobrar uma vez, a gente pega uma, dobra, e aí dobra mais uma vez, porque essa parte da ponta, ela não vai ficar quadrada assim, ela precisa ficar arredondada para terminar ali na axila sem ir até o finalzinho, para ela entrar assim dentro ali no acabamento final, que você vai ver mais pra frente. Então, vai ficar dessa forma. Corta assim, a mão livre mesmo, que aí na axila ela vai ficar assim, ó, a gente franze e ela termina com acabamento bonitinho e faz isso na outra. Aí a gente pega, dobra ela no meio e nós vamos passar uma costura, prendendo essas duas partes, né? Uma costura reta, franzindo, tá? Você pode já franzir na sua máquina igual eu gosto de fazer, eu já coloco ali o ponto e a tensão larga e ela já vai franzindo. Ou você pode usar o calcador que já vai franzindo, ou você passa uma costura reta e puxa uma das linhas pra franzir até ficar no tamanho ali da cava que a gente quer. E aí é só passar na máquina, vamos lá. Ficou dessa forma, aí a gente vai acertando até ele caber ali no espaço que a gente precisa nessa cava. Então, olha, o meu já tá certinho. E agora a gente, com a ajuda dos alfinetes, a gente vai colocar ele no lugar pra poder nos ajudar. A gente acha aqui, ó, o meio desse ombro, que é aqui em cima. E também vou juntar as pontinhas desse babado e vou achar aqui o meio dele. Vou posicionar esse meio em cima dali onde é o meio do ombro e vou colocando os alfinetes nele ao redor todinho para poder ajudar na hora de costurar. Agora eu vou passar a costura reta, prendendo, né, tudo isso aqui que a gente colocou os alfinetes nas duas cavas. E olha que gracinha que tá ficando, já passei o ferro pra assentar um pouco. Agora a gente vai pegar aqui na axila, onde a gente já tinha fechado, vamos abrir um pedacinho pra poder fazer o acabamento dessa axila, assim, dessa manga, né? Então, eu vou desmanchar um pedacinho aqui. E aí, a gente vai passar overlock em volta dessa junção que nós fizemos com o babado e a cava, pra daqui a pouco a gente virar essa parte aqui, ó, pra dar o acabamento pro lado de fora ficar bonitinho. Fiz a overlock, a gente vai fazer esse acabamento aqui final ali na axila. Então, a gente só dobra assim e passa na máquina. E aí, ficou dessa forma, essa aqui é a parte de dentro, essa aqui é a parte de fora. Eu levei a costura só até essa parte aqui, ó, só até aqui. Ficou bem bonitinho, né? Agora, a gente vai fazer isso em todas as outras partes. Depois de feito isso, a gente vai desvirar esse corpinho para poder fechar esse pedacinho que a gente abriu aqui, ó, debaixo da axila. Então, a gente faz assim, ó, com a cava, tá vendo a aberturinha? Vou fechar ele aqui em cima, fazer o retrocesso e vir com a costura reta e depois passar o overlock.
No meio do tutorial, eu decido transformar a minha blusa. Então, eu tirei as pregas daqui, não gostei e vou fazer pence. Aí, o que eu fiz? Desmanchei as pences, coloquei pelo avesso, que vai ficar mais fácil. Agora, eu venho com os alfinetes na direção aqui, ó, do mamilo, né? E vou fazer a pence. Assim. Coloco os alfinetes, que aí vai ficar certinho. É esse tanto que eu tenho que fazer a pence. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Agora é só passar a costura aqui onde a gente colocou os alfinetes, ó, e vai se transformar em pence. E aí a gente acerta com a tesoura se ficar tortinho, né, pra ficar mais retinho. E é isso. Agora nós vamos descobrir quanto que vai dar esse bico que tem aqui na frente pra cima. Quantos centímetros a gente vai precisar subir aqui? Então eu vou pegar a minha fita, vou colocar ao redor da minha cintura, de forma que ela fique reta. Na frente e atrás ela vai ficar na mesma altura, da onde vai começar essa saia. E aí eu vou medir aqui quantos centímetros que dá desse bico do peito até ali na cintura. E tá vendo? Ela tem que acompanhar, ó, a parte mais baixa de trás. Então, aqui no meu deu 7 centímetros. Você vai medir aí e ver quanto que vai dar no seu. Então, isso quer dizer que a saia de baixo vai ter que ter esse bico de 7 centímetros pra cima pra encaixar aí. E agora, a gente vai cortar a saia do vestido pra encaixar aqui. A gente vai precisar dessa largura aqui, ó, onde começa a saia. No meu caso, é 68. Aqui tá o comprimento do tecido e aqui é a largura. E aí, eu dobrei 1, 2 vezes. E eu já vou cortar frente e costa juntos. Vou medir aqui a altura que eu preciso para essa primeira saia, que é 48 centímetros, e vou cortar reto. Agora eu separo as costas da frente, vou utilizar aqui a frente para a gente começar, pego aquela largura da cintura alta que nós marcamos, dobro em 4 e vou começar a cortar ela aqui, ó. Vou começar a parte de baixo mais aberta para fazer um vazio e aqui em cima um pouquinho maior que a largura que a gente precisa. Aqui eu vou marcar os 7 centímetros do bico, ó, na lateral, porque eu vou tirar essa quantidade aqui na lateral para encaixar, ó, no corpinho. O corpinho tem esse formato que eu tô colocando aqui em cima. Então, eu fiz o pique na lateral dos 7 centímetros, agora eu corto seguindo esse formato da blusa. E vai ficar o bico certinho de 5 centímetros para cima. A gente mediu o meio, né? Mas a gente tira os 7 centímetros das laterais. Aí o meio acaba ficando com os 7 centímetros de altura, ó, encaixa certinho aqui. Ele tá um pouquinho mais largo, né, que tem a margem de costura ali, então acerta até ficar 1 centímetro só sobrando de cada lado. E aqui na parte de baixo, eu vou tirar 1 centímetro, 1,5 centímetros da lateral, porque quando a gente vestir, ele vai cair assim, ó, e aí vai ficar retinho, não vai ficar torto. Agora nós vamos para as costas, e nas costas a gente vai tirar aquela sobra do bico de fora a fora. No meu caso é 7 centímetros, então eu tiro os 7 centímetros aqui. Agora eu venho com as costas do corpinho, lembra que ele tem um elástico ali? Eu estico para ver a largura que eu vou cortar essa saia, que tem que ser esticado porque ela vai seguir esse franzidinho do elástico. Então, deu até aqui, eu vou cortar esse excesso, deixando embaixo o evasê também. Frente e costas da saia cortada. Agora eu vou medir aqui pela lateral para ver se tá na mesma altura, ela tem que dar a mesma altura. E agora a gente vai pregar no corpinho. Para isso, eu vou abrir um pouquinho essa lateral aqui do corpinho para poder encaixar as costas e depois encaixar a frente. E depois a gente fecha pelas laterais. Então, a gente pega aqui a costura, desmancha um pouquinho. Aí, agora a gente posiciona a frente, assim, ó, por cima do corpinho, lado certo com lado certo, e aí a gente vai colocando os alfinetes. Acho aqui o meio certinho, posiciono no meio do corpinho e coloco os alfinetes de fora a fora, unindo essa frente, né? Tanto da saia junto com a frente do corpinho. E agora eu faço o mesmo com as costas. Vou achar aqui o meio do corpinho, das costas, e também vou achar o meio da parte da saia ali nas costas. Depois disso, nós vamos unir meio com meio e ir alfinetando do meio para as laterais, esticando, né, dessa esticadinha no elástico para encaixar certinho e coloco os alfinetes. E agora é só passar a costura unindo, né, tanto atrás quanto na frente, saia com corpinho.
costura feita, juntando o corpinho com a saia, eu vou esticando, tá, esse elástico para poder ficar esticado em cima da parte da saia e depois ele franze junto. Agora eu vou passar o overlock. Ficou dessa forma. Agora a gente vai fechar as laterais daqui até embaixo, ó. Você pode ver que sobrou um pouquinho da parte de trás, não tem problema, depois a gente corta. Então eu vou vir aqui seguindo a costura do corpinho até essa parte de baixo aqui. Você piscou de novo e eu já costurei, passei overlock, ficou dessa forma. Agora a gente vai fazer o babado que vai aqui embaixo. Então a gente vai medir essa largura aqui embaixo, quanto que vai dar. Aqui no meu caso deu 64 assim, de frente, então é frente e costas, né? Então vou dobrar a fita, deu 128, é a largura aqui de baixo. E a essa largura, para fazer o babado, eu vou acrescentar mais 70 centímetros, para fazer um leve franzido. Então aqui o meu total vai dar 1,98 m, 2 metros ali de largura, essa faixa que eu preciso cortar para fazer o babado embaixo. Como o meu tecido só tem 1,40 m de largura, eu vou precisar de 2 alturas. E, gente, isso aqui foi tudo que sobrou, só sobrou isso aqui. Aqui, ó, tá o comprimento, a largura, dobrei 2 vezes, 1, 2, vou dobrar ele no meio e vou cortar, né, para separar em 2 faixas. E aí, ó, eu tenho 2 faixas agora, eu vou colocar uma em cima da outra, já vou colocar ela aqui com o lado certo para cima e a outra com o lado certo virado para cima do outro, pra gente poder tirar o excesso e ficar na quantidade que eu preciso. Que no caso aqui, no meu caso, né, é 2 metros. Então eu vou medir até dar a metade desse valor, desses 2 metros, porque eu tenho um tecido em cima e outro embaixo. Logo, eu tenho uma circunferência que vai me dar o dobro do que eu tô medindo. Então sobrou essa quantidade, eu vou tirar ela fora e aí eu vou ficar, ó, com a largura que eu preciso. Então, temos aqui o nosso babado, vamos fechar as laterais, passar o overlock também. E aqui em cima, eu vou passar uma costura para franzir toda essa circunferência, para poder encaixar no vestido. Então, feito isso, ficou assim, ó, fechado na lateral, com o overlock. E também já fiz o franzido, deixando essa beiradinha assim. Já também espalhei o franzido de forma que ficasse certinho, bem distribuído e da largura da primeira saia, ó, do vestido. E a forma que eu faço esse franzido, gente, tem vídeos mais pra trás aqui que eu mostro direitinho, tá? Mas, resumindo, eu coloco o comprimento do ponto no maior e a tensão do ponto também coloco no maior. Aqui na minha máquina já vai franzindo automaticamente, minha máquina é essa daqui, ó. Se na sua máquina não der certo, é só você passar uma costura reta, puxar uma das linhas e vai franzindo na mão. Agora nós vamos unir esse babado no corpo, como eu falei. Babado no lugar, ficou dessa forma, eu já uni, ficou assim, levemente franzido e por dentro já passei overlock, já dei o acabamento e aproveitei que eu já tava lá na máquina, passei overlock, ó, em volta da bainha todinha e dobrei 1 centímetro e fiz a bainha bem simples. E o nosso vestido está pronto e eu achei que ficou tão lindo, ficou um acabamento impecável. Eu espero muito que tenha ficado de fácil entendimento para você. Ficou um vídeo um pouco maior, mas eu tentei explicar da melhor forma, com calma, para que você pudesse, né, assimilar o conteúdo. Se você gostou desse tutorial, deixa o seu gostei para eu saber. Se você é novo por aqui, se inscreva se você gostou do meu canal, se você gosta de dicas de moda, porque também tem muita dica por aqui. Seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês e tchau!